Olá, olá. Bem-vindos a mais um programa Histórias da Gente. Este programa nasce com uma missão: mostrar às pessoas, a todas as pessoas, que a mediação de conflitos de qualquer natureza, seja família, civil, consumerista, empresarial, trabalhista, é possível ser resolvido via mediação extrajudicial, sem a necessidade de buscarmos um juiz para resolver os nossos problemas. E hoje nós trouxemos aqui... e eu sempre acabo esquecendo de me apresentar. Eu me chamo Selma Nunes, sou jornalista, sou advogada e estou aqui em Alagoinha já há 2 anos e fazendo um trabalho de base com relação à mediação de conflitos. Já conheci muitas pessoas e tenho a intenção de trazer várias pessoas a esse programa para falar sobre mediação de conflitos. E hoje eu trouxe a Ilka Ramos. A Ilka Ramos, ela é gerente da unidade SESC Alagoinhas. E o nosso tema hoje vai girar um pouco em torno disso, né? Como é tratar, né, a mediação extrajudicial no ambiente corporativo. Bem-vinda, Ilka. O tema é desafiador, mas eu tenho certeza que você vai conseguir destrinchá-lo. Me diga uma coisa, fala um pouquinho de você. Bom, boa noite, gente. Sou Ilka Ramos, estou gerente do SESC Alagoinhas, como a Selma já me apresentou. Assim como a Selma, estou há 2 anos aqui na cidade de Alagoinhas, mas sou natural lá de Salvador. Né? Cheguei aqui em Alagoinhas em fevereiro de 2023, uma cidade maravilhosa, que me abraçou, que tem me dado oportunidades. E estou com a gestão, Selma, já há mais de 20 anos, né? Estou entregando a minha idade, gente. Há mais de 20 anos, então não é só no SESC que eu tenho experiência para com conflitos de organização, mas em outras instituições também. Certo, e me diz uma coisa, Ilka, o que é mais difícil num ambiente corporativo e também para uma mulher, né? Porque nós sabemos que a nossa presença num ambiente corporativo ela causa um impacto, né? Ela gera um impacto. Quais são os principais desafios nesse ambiente aí? Como é que funciona? Eu acho que são vários os desafios, independente de ser mulher ou não. Quando a gente vem para vertentes de ser mulher, ele aumenta, claro, é natural. Mas os desafios são inúmeros. Primeiro que a comunicação é um dos maiores desafios dentro de uma organização, seja ela qual for, né? Além da comunicação, a gente tem as pessoas, né? O ser humano por natureza, ele busca conflitos, né? A gente tem lá os nossos autores famosos das organizações, o Chiavandeto, Hobbes, a gente tem Beni, e todos eles vão falar que os conflitos fazem parte das relações humanas, vão existir nas organizações, como você já disse antes, na vida familiar, na vida amorosa, em todas as searas da nossa vida. E que esses conflitos, não necessariamente como a gente entende conflito, que eles serão ruins. Né? Conflito não é uma coisa só conflituosa, como o nome diz. Ele, na verdade, são pessoas que estão tendo entendimentos diferentes sobre alguma coisa e que entram em discordância. Ao entrar em discordância, estão em atrito, estão em conflito. Mas esse conflito pode ser algo muito positivo. E nas organizações isso pode se tornar algo bastante positivo, inclusive para a cultura da empresa. Isso gera... Esse conflito ele pode gerar um passo adiante, é isso que você está querendo dizer, para que a pessoa entenda e veja a situação naquele ambiente que pode ser transformado. Exatamente. Às vezes esse conflito ele vem enquanto algo aparentemente danoso, mas que quando entendido, tratado da forma certa, você vai entender que ali há uma oportunidade de melhoria, muitas vezes de um procedimento, de uma infraestrutura, às vezes até das relações interpessoais, e na maioria das vezes é das relações interpessoais, e que você vai conseguir entender e fazer essa divisão a partir do momento que você se utiliza da escuta, né? Hoje a gente fala muito da escuta. A escuta nada mais é do que a gente utilizar este órgão que a gente tem chamado ouvido, que tem um furinho aqui, outro furinho aqui, né? E que a gente não necessariamente precisa ouvir tudo e guardar. E algumas vezes a gente precisa ouvir aqui e deixar sair nesse daqui.
e assim a gente vai fazendo as relações interpessoais. Mas quando a gente fala de conflito nas organizações, Selma, a gente precisa de mais, a gente precisa mediar, né, conflitos. Porque nem sempre duas pessoas conseguem sozinhas uma solução para um conflito. A partir do momento que duas pessoas pensam diferentes, para que elas consigam chegar a um acordo, nem sempre conseguirão sozinhas, precisa de uma intermediação. Nas organizações será a mediação, que não precisa, como você mesmo disse, ser uma mediação judicializada. É uma mediação entre o gestor e os seus funcionários e os seus colaboradores. E me diga uma coisa, por exemplo, na organização, como é que esse conflito chega na gerência, por exemplo? Você sabe disso porque você presencia, as pessoas te trazem alguns pontos de conflito que gostaria que você conversasse ou mediasse. Como é que isso chega? Chega de maneira violenta? Chega de maneira mais calma, mais tranquila? Como é que ele chega até você? Eu acho que da mesma forma que os conflitos das outras searas, na organização é da mesma maneira. Alguns conflitos eles vão chegar por pessoas que trarão para você essas informações, às vezes de formas muito negativas, mas também enquanto gestor, um administrador, um líder que observa, que acompanha, que faz uma divisão de informação, de troca de orientação com os seus colaboradores, a gente consegue ter uma visão daquilo que está acontecendo perto da gente. Claro que a gente não consegue estar 24 horas ao lado de cada um dos nossos colaboradores. Algumas organizações têm 1.000 funcionários, outros têm 100, têm 200. No meu caso, eu tenho mais de 100 funcionários. Eu não consigo estar ao lado de 100 e poucos funcionários, mas eu consigo ter uma visão rápida daquilo que está acontecendo dentro da organização. E muitas vezes sou eu mesma, a líder, a gestora, que percebo que aquilo está acontecendo. Por outras vezes, não. Por outras vezes é trazido por um terceiro, pelos dois que estão em conflitos, 3, 4, porque podem ser 10, 20 em conflito. E as formas são as mais diversas. Às vezes esses conflitos são conflitos que nascem de uma fofoca, né? Uma fofoca, duas pessoas estão ali no corredor e aí de repente estão falando de coisas específicas e dali nasce um conflito. Nesse conflito, talvez não trazido por essas duas pessoas, um terceiro que ali passou, ouviu e que me demanda esse conflito final. E aí é o conflito que eu recebo enquanto uma informal fofoca, mas que naquele momento o que eu faço com isso, e é importante a gente entender, que nem toda fofoca a gente deve ouvir, mas a gente deve ouvir tudo que é trazido pelos nossos colaboradores e depois que a gente escuta, a gente tem que fazer um processo de entendimento. Aí eu faço entendimento. Isso é preciso que eu faça uma intervenção? Sim? Não? Se sim, eu faço a intervenção. Como é que eu faço uma intervenção de conflito, né? Seja ele de qualquer natureza. Eu vou ouvir as partes. Eu vou ouvir primeiro uma das partes, né? Aí eu vou ouvir Joãozinho. Aí Joãozinho vai sentar na minha frente, nós vamos entender o que foi que ele vivenciou diante daquilo que chegou até mim como conflito ou que ele mesmo está me trazendo. Depois ele vai me dizer que neste conflito estava envolvido Maria ou Joana. Vou chamar a Maria, vou ouvir a Maria com a mesma atenção, com o mesmo cuidado. Depois, se tem uma Joana, vai vir a Joana e assim sucessivamente. Se forem 2, 3, 4, 5. Depois que eu ouvir todos eles, aí eu vou fazer o meu entendimento daquilo que eu ouvi e vou ter um segundo momento onde eu vou chamá-los juntos para que eu faça a mediação. Porque na mediação, a gente não dá respostas prontas, né? A mediação, diferente da conciliação, onde o conciliador é uma pessoa que vem para dizer o que fazer, o mediador não. Ele vai ouvir, ele vai entender, ele vai orientar, ele vai levar você a tomar decisões diante daquilo que você entende como certo. E eu vou estar lá mediando. Então é isso que eu faço. Então eu sou uma pessoa que vou ter uma escutativa, vou ouvir individualmente, depois ouvir em conjunto, depois eu vou fazê-los chegar a uma conclusão daquilo que eles mesmos me sugerem como um ideal para que esse conflito termine. E normalmente a gente consegue finalizar esses conflitos. Então, na verdade, nessa mediação, nessa gestão corporativa, você deixa que as partes cheguem a um caminho. Isso. Você dá um farol e as partes chegam a esse caminho. Agora, Exato. uma outra questão. Antes desse conflito se instalar, existe alguma mediação preventiva que é feita nesse ambiente corporativo? Tipo, encontrar algum tema que deva ser debatido de uma forma coletiva, Sim. dentro do espaço? Como é que chega isso? A gente tem várias formas. Na instituição hoje, a gente tem várias formas. A gente tem o DSS, que é um momento que a gente se reúne
para pegar aos poucos os números de funcionários. Você não consegue parar uma operação. A unidade, ela tem mais de 100 funcionários, ela tem 5 pilares: educação, saúde, lazer, cultura e... Lazer, cultura, esqueci alguém agora, peraí. Educação, lazer, cultura, saúde. São 5 pilares. Nesses pilares, eu não posso deixar que todos parem ao mesmo tempo, porque senão não vai ter atividade naquele dia. Eu vou parando aos poucos alguns funcionários, e não necessariamente precisa ser o gestor, mas uma pessoa que tenha entendimento, tenha conhecimento e domínio sobre aquele assunto ao qual a gente falar. Exemplo, recente a gente fez sobre lavagem das mãos, a importância de ter as mãos bem lavadas, né, para a sua saúde. Então, como eu tenho um enfermeiro na casa, a enfermeira foi a pessoa responsável de fazer esse DSS, que é um momento rápido em que a gente se reúne, aí vai reunindo 20, depois mais 20, para que no total 100% recebam a mesma informação. E a gente faz ali uma roda de conversa rápida sobre o assunto. Isso é uma mediação de conflito antecipada, preventiva. Esse é um primeiro exemplo. Mas a gente faz vários sobre saúde mental, sobre os mais diversos assuntos, até, acredite, sobre fofoca, a gente já teve que fazer. Então, na medida que a gente percebe que aquilo é um assunto que merece uma atenção, a gente preventivamente já atua, não só com DSS, mas a gente faz vários eventos, desde pessoas externas a internas, que detêm o conhecimento, que aí a gente vai fazer desde roda de conversa, a apresentação, às vezes é musical, às vezes é o psicólogo, às vezes é o neuro. A gente traz os mais diversos profissionais e a gente vai trocando informação. E enquanto gestora, também eu sou orientadora, né? Tenho uma formação inicial de professora, né? Quando o magistério ainda era uma profissão de professor. Hoje estou terminando pedagogia em função do SESC, porque lá eu tenho uma escola, eu cuido de uma escola, então é necessário que eu esteja atualizada até para também dirimir esses conflitos que também acontecem na escola, né? E é uma organização mais complexa, o SESC, porque eu tenho para cada um desses pilares um tipo de conflito existente dentro da organização. Então não é só esse conflito organizacional da forma que a gente conhece. E aí eu preciso ter preventivamente uma resposta. Então eu me preparo para isso. Eu o tempo inteiro mando para eles informação por e-mail de coisas que me antecipam, que eu percebo que pode estar trazendo desconforto. Às vezes é um procedimento, né? A gente tem muitos procedimentos e às vezes um simples procedimento está trazendo um desconforto tal que está gerando conflito entre pessoas e trazendo desentendimento. E aí precisa ser discutido administrativamente. Isso precisa. Agora, você mencionou a questão da escola, né? Sim. A gente sabe que o ambiente escolar é um ambiente que traz uma certa tensão, Sim. né? Porque está lidando com crianças, está lidando com pais, né? Com todo um universo de família. Sim. A gente também sabe que a escola do SESC é muito bem conceituada, existe uma corrida, né? Para se conseguir colocar os seus filhos lá no SESC, e que também há um espaço para crianças com alguma... Crianças atípicas. Então, como é que esse conflito existe dentro desse ambiente escolar, com a chegada dessas crianças atípicas? Problemas com crianças e professores. Existe famílias que procuram o SESC ou a gerência para discutir esse tipo de problema? Como é que isso é resolvido? Apesar de ser uma escola dentro de uma organização, ela é uma escola. Como qualquer escola, ela vai ter conflitos, né? Desde os conflitos entre alunos, de alunos para com professores, de professores para com professores, de alunos para com o diretor, de alunos para com vice-diretores, de alunos para a parte administrativa, que no caso do SESC não é apenas uma escola dentro de uma organização com outras estruturas, como eu já citei aqui, e pode surgir atritos e conflitos de pais, de pais para alunos, de alunos para pais e também de pais para nós, professores, nós, organizadores da instituição. E acontece. E quando a gente fala de conflito, não quer dizer que o conflito, ele de fato existe, mas alguém teve uma percepção sobre algo que deu a entender que algo não ia bem, né? E é isso que é o conflito. O outro, ele tem uma percepção, muitas vezes distorcida, sobre algo, que esse algo pode estar até funcionando corretamente, mas a percepção dele não é essa. Então, aquele conflito surge. Exemplo, recente a gente teve que atender a 2 pais, né, na escola, em que eles estavam numa situação
digamos, de conflito, porque os filhos deles acabaram se desentendendo e ao invés da gente tratar o conflito dos filhos, esse conflito tomou um potencial, antes que chegassem ao nosso conhecimento, para um conflito de pais. E nós chamamos os pais, assim que a gente toma conhecimento, a gente de forma muito preventiva, já convida os pais, a gente não espera que eles nos convoquem. A gente convoca os pais a irem à escola, aí eles vão até a escola. Normalmente a gente faz isso não só com Ilka, a pessoa que aqui está, mas eu junto Ilka, o gestor da organização escola, que é o diretor escolar, que agora a gente passou 2 anos sem, então a Nayana fazia este papel como vice-diretora e diretora. Hoje a gente tem a Nayana, que é vice-diretora, tem o Tássio, que é o diretor, a gente tem 3 supervisores pedagógicos, um para o infantil, um para o fundamental anos iniciais e um para fundamental anos finais. De acordo onde está pautado este conflito, a gente vai usar também essa pessoa chamada supervisor pedagógico. E todos nós juntos estaremos com essa pessoa que está no conflito ou com essas pessoas. No caso, eram 2 pais. E aí a gente vai tratar a situação. Então, antes que ele nos traga como algo ruim, nós já nos antecipamos, chamamos e tratamos a situação. E claro que aqui eu não posso salientar o que aconteceu, mas Sim. a gente escuta um lado, depois a gente escuta o outro, depois a gente busca dar a eles direção. A gente faz o mesmo, fazer a mediação. Eu vou fazer sozinha quando for casos mais específicos administrativos, de fornecedores. Ainda tem fornecedor, viu? Eu tenho também conflitos de fornecedores, conflitos de funcionários para com funcionários, de funcionários para com algum tipo de gestor, porque além de mim, que sou a gestora principal, eu tenho outras lideranças na instituição. E aí a gente se precaver fazendo essa antecipação. Se for entre os alunos, a gente já faz ali na hora. A intervenção é naquele momento. Aconteceu, a gente ficou sabendo, seja porque a gente viu ou porque alguém nos trouxe. A gente chama o primeiro aluno envolvido, escuta, depois a gente chama o próximo envolvido ou os tantos envolvidos. Outro dia a gente teve um evento lá que envolveu 15 alunos. Todos foram ouvidos, todos foram trazidos para mim, juntamente com os diretores. Nós ouvimos os alunos, depois que nós ouvimos todos eles, nós percebemos que não era tão grandioso o conflito, né? E isso que é legal, é que saber escutar faz a gente direcionar da forma assertiva e descobrimos que não era algo tão grave, direcionamos para aquilo que era necessário, conversamos com todos e eles mesmos, sem precisar da nossa intervenção, nos trouxeram a solução. E foi fantástico, porque eles mesmos trouxeram ali a solução, resolveram o problema. E se tem uma coisa que eu acho que a gente faz muito bem lá na escola, é isso, resolução de conflitos, além de outras coisas. E quando é a criança atípica que você aqui citou, é tratada da mesma forma. A criança atípica e típica na escola SESC Alagoinhas, ela vai ter a mesma interação que as demais crianças. E eu acho que é isso que atrai tanto a busca dessas crianças para a nossa escola. Quando a gente abre a vaga, né, a busca pela vaga de atípicos tem se tornado cada vez maior, porque eu acho que acaba se propagando. Tudo que é legal se propaga, né? Sim. E de verdade a gente tem um olhar muito normalizado para as crianças atípicas. Uma criança atípica, assim como uma criança típica, ela tem quase que as mesmas necessidades. A única diferença são aqueles pormenores da deficiência específica de cada um, que aí a gente vai lidar. Mas o resto ela vai ter igual. Ela vai ser tratada igual pelos professores, ela vai ter o mesmo tipo de ensino que é dado para o típico. Então, assim, é fantástica a forma de ensino na escola, mas voltando lá para os conflitos, que é o que a gente precisa falar, os conflitos na escola, eles são tratados da mesma forma que os organizacionais, né? E que não deixam de ser organizacionais, porque no SESC é fantástico. Como a gente está dentro de uma organização e a escola faz parte desta organização, todo conflito escolar, além de ser escolar, ele também é um conflito organizacional. Reflete no todo. No todo, ele é organizacional. E se a gente não o tratar, se a gente não der o valor devido, a gente acaba tendo um clima organizacional totalmente diferente daquilo que a gente gostaria, por uma questão da escola que não deveria interferir, mas acaba interferindo. Agora, a gente sabe que, né, que a gente toma todos os tipos de cuidado, né, para que isso não aconteça. Como Sim. você mesmo está dizendo, são mediações preventivas, é uma atenção, né, específica sobre determinadas coisas. Mas às vezes a gente sabe que coisas fogem ao nosso controle. Sim. Né? Fogem ao nosso controle. Você está há 2 anos na gestão aqui da unidade Alagoinhas. Nós temos, já surgiu problemas que vá para a justiça,
que chegou até a justiça porque não se conseguiu nesse ambiente organizacional ser resolvido? Nós tivemos problemas com funcionários ou pais? Quando a gente fala da escola, não tivemos. Nós ao longo desses 8 anos hoje, nós estamos indo para junho, 8 anos de unidade Alagoinhas, que ela nasce por 5 anos só como escola, depois mais 3 anos, vai fechar em junho, 3 anos com as demais atividades. Nós tivemos 2 processos trabalhistas, mas esses processos trabalhistas, eles nem estão pautados necessariamente em conflitos, né? E são processos que estão aí já em andamento, né, em segmento, e que não traz necessariamente conflito organizacional. Ele mais está pautado em uma necessidade pessoal, entendeu? Então, assim, para uma organização de 8 anos, com 2 processos trabalhistas, e nenhum a nível administrativo escolar, nós não temos esse registro, eu diria que nós estamos numa organização que consegue espelhar um excelente resultado. Você que é da área, que é do mundo jurídico, assim como eu, que também sou formada em Direito, nós sabemos que para um universo grandioso de 600 alunos, num universo onde a gente tem mais de 100 funcionários, num universo onde a gente tem hoje mais de 14 mil credenciados, né? Que no SES, que nós atendemos, para aqueles que não sabem, os credenciados, que são comerciários de bens, serviços e turismos, e nós temos mais de 14 mil. Então, quando você olha este universo, e aí a gente está falando aqui agora de conflito em ter processos na justiça, seja ela qual for, e a gente tem um número 2 processos, é insignificante. É insignificante. E que, na verdade, demonstra, né, o poder que pode existir, inclusive dentro de uma organização, de a gente ter realmente medidas, né, e procedimentos voltados para a mediação de conflitos. Porque se você tem uma mediação preventiva nesse ambiente corporativo, você reduz, não vou dizer a zero, mas você reduz e muito, né, a possibilidade de buscar o Poder Judiciário para resolver uma série de questões que podem ser resolvidas de uma outra forma. Esta, na verdade, é a vertente principal da mediação de conflitos. Porque quando nós falamos no ambiente judicial, nós estamos falando em custo, nós estamos falando em tempo, nós estamos falando numa política de cultura de litígio, né? Da cultura do problema, de sempre buscar alguém fora do nosso ambiente ou fora do nosso relacionamento para resolver uma questão que muitas vezes, quase 90% das vezes, você pode resolver dentro do seu próprio ambiente. Então, se nós levamos a mediação extrajudicial não só para o ambiente corporativo, mas também para as escolas, de uma forma geral, para as famílias mesmo, né? Nós temos questões de inventários, nós temos questões de consumeristas mesmo, né? Na relação de consumo entre fornecedores e distribuidores. Então, a mediação extrajudicial de conflitos, ela traz essa realidade, né? E o que você nos traz é essa possibilidade. Eu acho que a mediação extrajudicial, ela é o que tem que ser feito em todas as searas, né? As familiares, amorosas, as religiosas. A gente tem que aprender a se comunicar melhor. Porque quando a gente fala, e aí Chiavaneto traz bastante isso, que quando a gente fala de conflito, a gente está falando da ausência da comunicação, né? Por que a gente hoje tem tanto conflito judicial? Porque a gente não se comunica. A gente vive uma era da informação, onde as pessoas têm a habilidade tecnológica, utilizam bastante as redes sociais, mas perderam a habilidade de se comunicarem, olho no olho, como a gente está aqui agora, na oportunidade de olhar, perceber, porque a gente falava há pouco que a comunicação, gente, ela é muito além dessa fala que a gente está tendo aqui agora. A comunicação está no nosso olhar, está no nosso gestual, a comunicação está inclusive na nossa ausência de gesto, a comunicação está nos nossos movimentos, né? Então a comunicação é um conjunto, e essa comunicação, ela se efetiva quando a gente pode estar frente a frente um do outro. A tecnologia, ela traz vários avanços, mas ela também nos fez regredir em muita coisa. A gente hoje não quer ter o contato humano, e essa ausência de contato humano nos faz distanciar da comunicação e da negociação, né? E a mediação é uma negociação.
Então, quando a gente fala de lutar na justiça, seja por uma causa trabalhista, uma causa administrativa, penal, seja ela qual for da seara jurídica, a gente está falando, muitas vezes, de pessoas que decidiram não se comunicar, que decidiram não conversar. Por que hoje a gente vê muitas brigas entre vizinhos, muitas brigas entre casais? Porque a gente não está mais se comunicando, gente. A gente precisa se comunicar. Muitas vezes na organização o maior problema e entrave também é esse, as pessoas não sabem mais se comunicar. As pessoas, elas apenas julgam, né, e o julgamento é terrível, porque o julgamento deveria ser apenas para os nossos juízes, desembargadores, né, que são profissionais jurídicos, mas a gente resolveu que a gente também é, independente de ter estudado para isso. E a gente faz julgamentos, né? Eu olho para a Selma e eu digo, eu acho que Selma não gosta de mim e eu crio ali o meu julgamento e tudo que Selma fizer para mim vai ser ruim. E nas organizações tem acontecido muito isso, né? As pessoas julgam. Hoje o gestor, e fica chato até para eu estar dizendo isso aqui para vocês, porque eu sou uma gestora, né? Mas o gestor, o líder, seja ele qual for, ele hoje é tido como o bicho-papão, né? Tudo é o gestor quem faz. O funcionário, que sempre foi uma parte integrante do jogo organizacional, ele comete erros, né? Assim como todos nós, todos seres humanos cometem erros, é a premissa, tá? Mas o profissional também comete erro. Então, o funcionário, ele tem direito? Tem, mas ele tem dever. Quando você contrata alguém, há um contrato, um papel escrito, que vai te dizer regras, né? Vai te dizer, olha, Selma, eu estou te contratando para trabalhar de segunda a sexta-feira, por exemplo, de 8 às 17, e que você só vai ter 1 hora de almoço. Então, o que ele está te dizendo naquele contrato? Que se você não quiser aquilo, você não precisa assinar. Mas a partir do momento que você assinou aquele contrato, você passa a ter uma obrigação para com esse CNPJ, para essa instituição. E aí, de repente, você, Selma, é contratada, assinou isso, e de repente você acha que você vai chegar lá de 8 a meio-dia, e aí seu horário de meio-dia às 13 para almoço, e é o único intervalo que você tem, mas você entende, do nada, que você deve ter um lanche de 8 às 9, no outro dia de 9 às 10. Mas não está escrito isso, não foi isso que foi a busca, não foi isso que foi o contrato, não foi isso que foi o acordado. E aí, quando o gestor, o líder mais imediato, te diz, olha, Selma, eu queria te lembrar que você pode até vir fazer um lanche, porque acho que é bem humano, da parte humana, sabe? Eu, por exemplo, jamais vou dizer para alguém não vá lanchar, tá com fome? Vá comer, sacie sua necessidade. Mas você não precisa passar 1 hora lá, porque essa 1 hora não te foi dada, entendeu? Num contrato de trabalho, eu precisaria de você. Eu preciso da sua força de trabalho durante aquele espaço de tempo. Por isso você foi contratada. E aí, hoje, o que a gente tem é essas relações se dissipando, né? A pessoa assina um contrato, ela tem uma obrigação, e depois que ela entende que ela não tem obrigação nenhuma. Para você ter uma ideia, Selma, a gente vive um momento onde nós líderes precisamos estar o tempo inteiro falando com os nossos subordinados, funcionários, e dizendo para eles qual é a função deles, né? Então, assim, eu te contrato para ser uma professora. O que é ser professor? Você foi formada para ser uma professora. Eu não preciso te dizer o que é ser uma professora, mas já que você quer saber, eu vou lá te dizer o que é ser uma professora. E a pessoa me pergunta, não só para mim, mas para qualquer outro gestor, o que é ser um professor? Eu posso fazer o quê? Né? E a gente parou em um momento de vida em que a gente precisa determinar o que pode e o que não pode ser feito, quando na verdade toda e qualquer profissão nós estamos abertos a fazer várias atividades, né? O desvio de função do mundo jurídico não é o fato de pedir a Selma, que foi contratada para ser professora, para hoje ela ir na portaria dar um recado. Quando eu te peço para dar um recado, você não está desviando sua função, entende, Selma? Mas se eu faço isso reiteradas vezes com você, se todos os dias eu lhe tiro de sala de aula para ir fazer outra atividade, eu estou desviando sua função. Mas hoje as pessoas entendem completamente avesso esse processo, e quando o gestor, o líder, ele te pede isso, o que você faz? Você não conversa com seu líder para um entendimento, e aí você vai para o judiciário. E você vai no judiciário dizer que todos os dias você fazia aquela atividade. E como o judiciário, claro, e a gente entende, o hipossuficiente é o funcionário, o judiciário vai estar ao lado do funcionário e cabe à empresa provar do contrário. Ou seja, cabe a esse líder, a esse gestor, provar que aquilo não aconteceu e que de fato não aconteceu.
mas é uma percepção que o outro tem. Ele assina um contrato, sabe que ele vai ser um professor, mas ele não quer fazer as atividades de professor. E a grande questão que você coloca e que é importante a gente frisar e memorizar bastante, a questão da comunicação mesmo. Sim. Porque mesmo que você tenha assinado um contrato, mesmo que você saiba exatamente qual é a sua atribuição, isso eu estou falando nessa seara, né, trabalhista. Mesmo assim, qualquer dúvida, antes de qualquer coisa, pode ser levada diretamente ao gestor, ou ao supervisor, ou alguém que faça esse trabalho. Porque a partir desta comunicação, para que as coisas não se desviem, né? Que você vai comentar um problema que não é com uma pessoa que não vai te ajudar. Você só vai te fazer aumentar o problema. Então, o ideal é que você tenha uma comunicação assertiva. E isso para todas as áreas. Vamos falar da família. O marido que tem alguma questão com a mulher ou vice-versa. Se eles têm essa questão, eles podem conversar a respeito. Eles não precisam deixar juntar coisas diárias para que em algum momento aquilo exploda e vire realmente uma situação insustentável que você vai ter que buscar uma via judicial para ser resolvido. A gente sabe que a questão da comunicação é muito delicada. A gente sabe e depende de N fatores. N fatores. Cada pessoa tem uma visão do que é a sua própria comunicação. Mas a verdade é que aqui a gente está falando na possibilidade de a mediação extrajudicial, através de uma comunicação eficiente, resolver uma série de problemas. Nós trouxemos a Ilka para mostrar que isso é possível. Numa organização como o SESC, que é imensa, né, e que aqui na nossa cidade envolve tantos trabalhadores, nós temos uma solução que funcionou. Sim. Então, é um modelo que talvez a gente possa adotar em outra situação. Então, Ilka, eu quero te agradecer imensamente a sua presença, o seu relato, a sua ajuda aqui na nossa construção, né? Porque é uma construção. A gente sabe que a cultura do litígio, ela tem que ser derrubada através de uma construção positiva, uma nova construção. E é isso que a Ilka veio trazer para nós. E eu quero dizer para você que está nos assistindo, a sua história também é importante para nós. Você tem algum problema, alguma questão que você considera difícil de ser resolvida por uma mediação extrajudicial? Traz aqui para nós, vamos conversar aqui em conjunto. Quem sabe a gente consegue te ajudar a encontrar caminhos, porque é isso que a mediação extrajudicial faz. Na conversa, na comunicação assertiva, a gente pode ajudar você ou outras pessoas a terem um outro olhar, né, para esse conflito. Então, nós aguardamos vocês. Façam contato conosco, entre no direct do nosso podcast, converse com a gente, traga a sua história, porque nós queremos te ouvir. Você mesmo, pessoa física mesmo, você não precisa ser um empresário, você não precisa ser um astro, não, só você, porque a sociedade é feita de pessoas como você, como eu, como a Ilka, né? Como todos nós. Então, muito obrigado. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês e até a próxima Histórias da Gente. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, Selma, de poder estar aqui, de poder dividir esse momento com você e também dizer para vocês todos que você saia do campo da ideia, do pensamento, porque muitas vezes o que nos falta na comunicação é que a gente fica nas ideias, achando que o outro já deveria saber o que a gente está sentindo quando a gente não expressa. E isso não vale só para as organizações, isso vale para a nossa vida como um todo. Isso vale para as relações familiares, amorosas e etc. A gente não pode achar que porque a gente pensou, o outro já ficou sabendo. A gente tem que expressar, a gente tem que verbalizar. Se a gente não sabe, não acha termos certos, termos bonitos, técnicos para dizer, escreva uma carta, gente. Tente dizer em 3 palavras e o outro vai tentar te ajudar, vai te ouvir.
Então, para vocês, ouvintes, que estão no campo das organizações, principalmente, que é o qual a gente está aqui falando, eu dou o seguinte conselho: não entrem em atrito antes de buscarem conversar com aquele que estão com vocês. Seja ele um gestor, seja ele um líder, seja ele apenas um colega de trabalho. Converse olho no olho. A conversa pode ser a solução de uma guerra, inclusive. O mundo só entra em guerra porque não entra na conversa, não consegue dialogar. Deixa no campo das ideias. E no campo das ideias, só cartomante, adivinhação. Então, boa noite, obrigada.